Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Consultores da Câmara alertam que o orçamento de 2025 pode sofrer ajustes de 22,8 bilhões de reais para cobrir despesas não previstas. Eles ressaltam que sem medidas fiscais mais estruturantes também, as despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, podem desaparecer até 2027, comprometendo o custeio da máquina pública nos próximos anos. É com o consultor Paulo Bijos, um dos autores do estudo, que a gente conversa a partir de agora para ter detalhes sobre todo esse cenário fiscal. Bom dia, Paulo. Obrigado por ter vindo aqui nos estúdios da Rádio e TV Câmara. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. A satisfação é minha de participar do seu programa. Paulo, eu queria que você desse um panorama desse estudo. Eu vi que foi feito um levantamento e uma projeção para um período que vai até 2034. É isso? Eu queria saber por quê, né? São 9 anos à frente. E o que é que esse estudo traz para a gente de, como eu disse, de alerta para o cenário fiscal brasileiro? Perfeito, Cláudio. Bom, o estudo foi elaborado em coautoria com o consultor Deison Almeida. Nós somos da consultoria de orçamento aqui da Casa, da Câmara dos Deputados, a CONOF. E esse horizonte traçado, né, do estudo para o decênio 2025-2034, como você disse, é 2025 mais 9 anos, ou seja, uma janela total de 10 anos, que é usualmente o período de tempo relevante para análise da situação fiscal do país em termos prospectivos. É uma janela de tempo que também foi definida no novo arcabouço fiscal, a Lei Complementar 223. Os agentes econômicos também usualmente olham esse lapso temporal. Então, o primeiro passo foi avaliarmos a situação específica para 2025, como é que está a situação orçamentária da União, e depois, uma vez atualizado esse cenário para 25, nós projetamos isso à frente, e o que nós identificamos é uma situação muito crítica em termos de espaço discricionário do orçamento, ou seja, aquela margem de manobra que não envolve as despesas obrigatórias, que são um espaço alocativo decisório com maior grau de liberdade para o governo federal. Pois é, só para o nosso telespectador e o nosso ouvinte entenderem, você tem uma parte do orçamento que são as chamadas despesas obrigatórias, né? Os recursos já têm destinação específica, isso tudo regulamentado por lei. E tem uma margem, que são essas despesas discricionárias não obrigatórias, que é para gastar com as outras políticas públicas. Como é que está essa proporção? Perfeito. Num outro documento que nós elaboramos todo ano, chamado Raio-X do Orçamento, nós temos no site da Câmara o raio-x do orçamento para 2025 e lá a proporção é de 90% para as obrigatórias e apenas 10% para as discricionárias. Então, essa é a realidade atual da União. É um volume de despesas obrigatórias que vem crescendo nos últimos anos e tenderá a crescer ainda mais. E essa é a razão pela qual o espaço discricionário tem sido paulatinamente achatado, que é muito preocupante. Agora, você tem, como tudo na vida, vantagens e desvantagens, né? Quando você tem despesa obrigatória, significa que aquela área, por exemplo, saúde, educação, ela vai ter garantido aquele volume de recursos públicos. Em contrapartida, as não obrigatórias ficam sempre deficitárias. Você fica faltando dinheiro para essas políticas públicas que não estão contempladas nesse rol de obrigatórias, né? E o que vocês identificaram nesse estudo que levaram vocês a fazer esse alerta? Perfeito, Cláudio. Sua colocação é exata e muito precisa. A garantia de uma determinada área, né, ela pode comprometer o todo, e esse é o grande dilema. Não adianta pensar setorialmente no orçamento, vamos garantir aqui um espaço fixo e crescente para um setor, o que é meritório de um ponto de vista individual, mas se não olharmos o todo, a tendência é que esse espaço discricionário acabe sendo comprimido e o orçamento não caiba em si mesmo, né, para usar aqui uma figura de análise. Então isso é que é o que nos preocupa. Hoje você tem, por exemplo, já bem definido, a questão de pisos, né? Temos 4 pisos, uma vez deduzidos as obrigatórias, um piso
para a saúde. Pisos salariais, né? Pisos, assim, setoriais, vamos dizer. Certo. Então, assim, já deduzidas todas as despesas obrigatórias, previdência, pessoal, etc., chegamos no que chamamos no estudo de margem discricionária bruta. Mas depois dessa margem bruta, é preciso fazer 4 deduções de pisos setoriais, que são discricionários também, mas já pré-definidos. Então, a necessidade de um aporte discricionário para cumprir o piso da saúde, ou seja, o mínimo para o setor, um segundo aporte para o piso da educação, depois um aporte para o, vamos dizer, o piso das emendas ou reservas para as emendas impositivas e, por fim, o que é uma novidade, um aporte para o piso de investimentos, trazido pelo novo arcabouço. Então, todas as demais despesas acabam ficando com muito pouco e cada vez menos. E aí, que medidas que o estudo recomenda para poder, enfim, fazer com que talvez assim se alargue esse espaço para as despesas não obrigatórias? É corte de gasto? É reestruturação das políticas públicas? Sim, esse é o X da questão, né? Como superarmos esse desafio de achatamento das discricionárias. Num estudo de novembro do ano passado, chamado O Caminho do Equilíbrio, né? Se é preciso cortar gastos, eu faço ali algumas propostas centrado em 2 grandes eixos. Um da desindexação de despesas frente ao valor do salário mínimo e a outra frente seria a desvinculação entre receitas e despesas. Esses são os 2 grandes fatores de maior impacto fiscal para aliviar o orçamento federal, né? Depois disso, e mais concretamente ainda, foi formulada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, de autoria dos deputados Júlio Lopes, Kim Kataguiri e Pedro Paulo, que contemplaram essas medidas e foram além, tratando também de supersalários, da revisão de gastos tributários, das renúncias tributárias e por aí vai. Certo, eu queria que você especificasse essas 2 principais vertentes que vocês propõem, quer dizer, essa desindexação das despesas do salário mínimo. Eu vi que, inclusive, o estudo traz os impactos de salário mínimo, das despesas previdenciárias, né? Então, vamos explicar primeiro essa questão da desvinculação. Como é que isso seria feito? Assim? Perfeito. Então, temos a desvinculação em relação a receitas e desindexação frente ao salário mínimo, né? A questão da indexação ao salário mínimo ela é muito interessante porque o salário mínimo, em tese, é um parâmetro concebido para reger o mercado de trabalho, para definir um piso salarial para que ninguém receba um valor aquém do que é reputado como socialmente justo, mínimo. Okay. Ocorre que, com o tempo, esse parâmetro do mercado de trabalho passou a ser um indexador de despesas públicas. Então, temos 4 grandes rubricas indexadas ao salário mínimo. Previdência, Regime Geral de Previdência Social, BPC, Benefício de Prestação Continuada, Seguro-Desemprego e Abono Salarial. Então, a cada para termos uma noção das proporções, a cada R$1 de aumento do salário mínimo, que em tese teria um impacto apenas no mercado de trabalho, ele vai afetar o orçamento público, aumentando as despesas primárias em 420 milhões para cada R$1. Então, o que ocorreu, por exemplo, no PELO 2025, havia ali uma previsão inicial de um salário mínimo de R$ 1.509, ao fim e ao cabo, ele foi para 1.518, né? Então é necessário rever todas essas despesas indexadas para saber qual é o impacto fiscal. Qual o problema disso? Que no limite, o que poderia servir de parâmetro para o mercado de trabalho, a política de valorização do salário mínimo não é o problema, ela poderia correr no seu próprio caminho. O problema surge a partir do momento em que esse parâmetro indexa despesas e pode estrangular o orçamento, achatando as despesas discricionárias também, né? Agora, eu imagino que essa indexação, o objetivo dela seja a valorização, a correção desses valores de uma maneira, né, segura. Você tem a garantia de que esses valores vão ser corrigidos, não é? Qual é a proposta para esse desindexando do salário mínimo? Indexaria ao quê? Para poder manter o valor dessas, né, desses benefícios, né, dos benefícios previdenciários e outros? Sim, essa é a grande pergunta. O que colocar no lugar, uma vez desindexada a despesa, né?
Então, a proposta, e isso também está na PEC, a chamada PEC alternativa dos deputados Júlio Lopes, Kim Kataguiri e Pedro Paulo, seria ter a garantia sempre de que esses benefícios sociais, uma vez desindexados, seriam pelo menos atualizados pela inflação, que é necessário preservar o poder de compra daqueles benefícios. Depois disso, a cada 4 anos, no primeiro ano de mandato presidencial, poderia ser discutido algum critério de ganhos reais, isso à luz do quadro fiscal do país, se a situação orçamentária da União assim permitisse. É um chamado fator democrático, né? Isso poderia ser revisto a cada 4 anos. O problema do nosso modelo atual é que ele pré-define uma indexação a princípio para valer por prazo indeterminado. Isso tem que ser revisto. É a chamada orçamentação de médio prazo, né? O processo orçamentário e legislativo ordinário merece ser oxigenado em ciclos de médio prazo para calibrar melhor esses parâmetros. Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o consultor da Câmara, Paulo Bijos. Ele é um dos autores do estudo feito pela consultoria de orçamento aqui da Câmara sobre despesas obrigatórias, despesas não obrigatórias, esse equilíbrio fiscal a partir da visão do orçamento, né, um estudo prospectivo do orçamento desde 2025 até 2034, os próximos 10 anos, como é que vai se comportar, como é que pode se comportar o orçamento e essa proporção. Paulo, você já falou da questão da desindexação. E essa desvinculação entre receitas e despesas, como seria? Ela também é muito importante, porque a despesa, se for vinculada à receita, ela se torna volátil, ela flutua ao sabor da receita e também se torna procíclica, sendo que o recomendável é que a despesa, o gasto público, seja anticíclico, né? Ele acomode essas flutuações de uma maneira mais tranquila. Então, por exemplo, se viesse uma recessão econômica e a receita desabasse, não é justo que a despesa caia com tanta intensidade, ela precisa se manter de uma maneira mais linear. Então, uma das ideias é tirar essa prociclicidade do gasto público, né? Torná-lo mais previsível, até mesmo para os gestores se planejarem e para a sociedade saber o quanto o orçamento público tende a alocar para essas várias despesas. Então, hoje, elas vinculam os pisos da saúde e educação, que, da mesma forma como o que ocorreria no caso da desindexação, o que colocar no lugar da desvinculação de receitas? A mesma coisa. Uma garantia de atualização pela inflação e, de tempos em tempos, a cada 4 anos, uma discussão sobre ganhos reais. Com um detalhe muito importante. Isso também permitiria uma calibragem mais individualizada de cada piso, porque com a tendência demográfica do país de experimentar um rápido envelhecimento populacional, o que tende a ocorrer é uma maior pressão sobre gastos públicos com saúde, vis-à-vis o processo de envelhecimento populacional, enquanto que a população jovem tende a decrescer. Então é bom que se lancem olhares distintos para cada um desses pisos, né? Paulo, vocês fazem uma sugestão no estudo que essas providências sejam tomadas até abril deste ano, né? Que é por conta da lei orçamentária para 2026. E vocês também fazem uma projeção de que a partir de 2027 a situação possa ficar mais complicada. Eu queria que você falasse desses dois prazos, 2027, porque como é que vocês chegaram a essa data, né, como um ponto de virada que tem que ter atenção desde agora, e por que as providências têm que ser tomadas imediatamente. Ok. Né? Bom, vamos começar por 27. Essa questão se justifica porque essa corrosão do espaço discricionário ela é paulatina. É paulatina, mas o problema vira rápido também, né? E vira rápido em 27 porque a possibilidade de não contabilizar os precatórios dentro do limite de despesa se esgota em 2026, é a decisão do Supremo. Então, em tese, se nada mudar, a partir de 27, toda a fatura de precatórios da União tem que ser inserida dentro do limite de despesa, como despesa obrigatória. Então, consequentemente, o espaço discricionário se reduz de uma maneira bem expressiva nessa virada. Mas eu queria lançar um alerta de que a situação já é preocupante hoje, né? Temos até no estudo uma última linha, a linha vermelha,
dizendo que depois de reduzido também, ou de deduzido o piso para investimentos, o espaço para as discricionárias de custeio da máquina pública já é crítico hoje. Então, assim, por isso, a importância de se adotar uma medida desde já. E o segundo ponto, por que até 15 de abril deste ano? Né? É porque até 15 de abril tem que ser enviado o PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, para 2026. Ocorre que esse PLDO tem que ser acompanhado de 2 tracejados estratégicos. Uma linha que é o cenário fiscal de médio prazo do anexo de metas fiscais, que compreende o quadriênio 26, 27, 28 e 29. Então, se a situação é crítica a partir de 27 e eu tenho uma LDO que trata do horizonte 27 a 26 a 29, então eu preciso dizer desde já como o país pretende equacionar esse problema no médio prazo. E o segundo traçado estratégico compreenderá o quadriênio 2026 a 2035, também por exigência do novo arcabouço fiscal. Então ali tem que ser projetada a trajetória esperada da dívida bruta do governo geral. Então a gente sabe que todos esses fatores se comunicam, né? O espaço discricionário, o resultado primário e a dívida pública. Então, o tecnicamente desejável é que se agisse desde já realmente para uma mudança de rotas. Paulo, para a gente encerrar, eu queria citar que você, até o ano passado, se eu não me engano, né, pertencia aos quadros do governo federal trabalhando justamente nessa área de orçamento. O que essa experiência lá da prática de lidar com o problema diretamente trouxe para você, para a sua visão do problema como consultor da Câmara? Foi uma experiência muito rica, né? Eu sou até hoje muito grato à ministra Simone, a todos que depositaram confiança em mim nessa experiência, né? Busquei ofertar minha contribuição numa agenda de modernização orçamentária, tratando inclusive da temática do orçamento de médio prazo, né? Justamente para que a gente evite esse tipo de problema, né? Trabalhar com um horizonte não de curto prazo, mas esse dilatado de médio e longo prazo, olhar com antecedência os problemas à frente e agir também com antecedência para evitá-los. Então, na prática, vivenciando esse processo com a intensidade que a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento tem por natureza, me trouxe realmente um senso muito mais aguçado de o quanto isso é importante, a sensibilidade das despesas discricionárias para os mais variados ministérios e também as possibilidades de ação mais concretas para melhorar o nosso orçamento, né? Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio e TV Câmara o consultor Paulo Bijos. Ele é da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e é um dos autores de um estudo que relaciona os problemas que podem acontecer com uma proporção meio injusta entre despesas obrigatórias e não obrigatórias do orçamento. O que isso pode trazer a médio e longo prazo para o equilíbrio fiscal do país. Paulo, queria agradecer a sua presença aqui, seus esclarecimentos. É sempre muito importante ter pessoas que possam se aprofundar, principalmente nesses temas econômicos. Muito obrigado e boa semana de trabalho para você. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.